aí, André, tudo bem? Tudo ótimo. Você é de Curitiba? Não, sou natural de Ribeirão Preto, mas atualmente moro aqui em São Paulo e agora com o Fleet iniciando as operações, pretendo mudar para Curitiba. Ah, eu sabia que tinha Curitiba no meio aí, mas por que vocês querem mudar pra lá? Vocês vão começar lá, vai ser o piloto lá? Exatamente. A gente, durante o ano passado, quando a gente veio formatando o Fleet, a gente fez uma pesquisa inicial para poder identificar quais seriam as capitais brasileiras com maior aceitação em cima de um serviço peer-to-peer, no caso de car sharing, e Curitiba já na ocasião se mostrava como uma das maiores potencialidades assim de cidades que existiam, e a gente começou a canalizar as energias para dentro de Curitiba, inclusive em um dos eventos no mês de outubro, eu pude conversar com alguns stakeholders bem legais de Curitiba que eu queria saber mais sobre esse ecossistema, e foi quando as portas se abriram de uma maneira muito incrível. A gente conseguiu já algumas entradas com a prefeitura, com os institutos que tem lá de fomento às startups, e hoje a gente está muito bem assessorado dentro de Curitiba para poder iniciar os nossos planos aí de MVP a partir de maio. Só para saber, quando você fala em pesquisa, foi contratar uma pesquisa de mercado tradicional ou botar um formulário na internet onde você gostaria que tivesse esse serviço? Na verdade é o seguinte, a gente fez até a gente contratou sim uma empresa que chama Pesquisejada aqui de São Paulo. A ideia não era saber aprofundadamente no detalhe o que a gente esperaria com o Fleet, qual seria a minúcia da operação, mas era muito mais para, num vasto momento que a gente não tinha certeza de nada, para poder apontar um rumo que seja um norte ainda muito tênue ainda, para poder entender qual que seria a aceitação do brasileiro, porque conceituadamente a gente tinha esse estigma de brasileiro é apaixonado por carro, brasileiro não vai aceitar um serviço peer-to-peer com carro. E essa pesquisa ela foi essencial para a gente conseguir entender até que ponto isso era um preconceito nosso, uma coisa que a gente aceitava como uma alcunha nossa. Que a gente ouve na propaganda. Exatamente, toda hora. do Repirame. E até que ponto a gente poderia quebrar esse paradigma de falar, não, isso deixou de ser uma verdade, isso daí era da década de 80, 90, hoje não é mais assim. Então essa pesquisa ela teve duas missões muito claras. Primeiro, dar um norte de qual que seria o local para a gente estruturar o MVP, o nosso Minimum Viable Product, e depois disso também nortear quais seriam os receios que a gente poderia e deveria quebrar ou então eliminar dentro do Fleet para poder ganhar esse público, esses locadores e esses locatários. Já que estão definindo o MVP, como vai ser uma versão inicial, mas quais são as premissas? Assim, você fala em transporte, peer-to-peer, carro, descreve aí, o que vocês imaginam, qual é a proposta? O que acontece, né? A gente vê lá no exterior, e isso também cada vez mais presente no Brasil, que o tema de mobilidade é cada vez mais crítico. Hoje, quando a gente olha os principais centros do Brasil, a gente tem esse tema muito crítico. O nosso objetivo é começar a criar alternativas modais, alternativos de transporte dentro das cidades. Uma das propostas que a gente vem trazendo com o Fleet é esse peer-to-peer, de tal forma que a gente possa aproveitar os veículos já existentes hoje de uma forma mais inteligente. Então hoje, quando a gente pega dados estatísticos, que o carro fica 22 horas por dia parado, isso é gritante, isso não é admissível mais hoje em dia. Então o que a gente se propõe a fazer? Viabilizar com que os proprietários do veículo possam ofertar os seus carros a locações durante o período em que ele fica parado, e que também potenciais locatários, aí eu estou dizendo aquele locatário tradicional já de setores tradicionais de locadoras, e também aquele usuário que hoje sequer é incluído dentro desse serviço de locadoras, que eles possam alugar esses veículos. O nosso principal objetivo, e aonde a gente está caminhando muito forte para chegar, no máximo de flexibilidade de, por exemplo, eu estou andando na rua e aí eu quero alugar um veículo para poder ir até 5 quarteirões, só que eu quero alugar por 2 horas e eu quero ser um negócio extremamente rápido, eu quero pegar meu celular, ver o veículo mais próximo que se adequa à minha necessidade, parar do lado do carro, destravar o carro, dirigir e devolver o carro no mesmo local, tudo isso muito rápido. Então o Fleet ele tem esse mindset de chegar, esse é o nosso target. Nesse começo, quando a gente fala de iniciar as operações em Curitiba, a gente está falando de
começar a viabilizar esse tipo de serviço ainda de uma forma muito quase que manual. Então o locatário vai ter que encontrar o locador, eles vão ter que se conhecer para poder pegar a chave, a gente vai fornecer todos os subsídios de segurança, então vai ter uma seguradora por trás para poder fazer todo esse encaixe entre o locador e o locatário para que o serviço seja completamente seguro. E por trás disso a gente vai desenvolvendo uma cultura de uma base de confiabilidade. O Fleet ele vai trabalhar muito nessa linha de construir uma base sustentável de pessoas que se confiam. Porque hoje você poderia emprestar o seu carro ou alugar o seu carro para um amigo. E quando a gente fala de uma base dessa, que você não conhece as pessoas, a gente tem que trabalhar muito o tema de reputação, muito tema de reviews, muito tema de como social proof. Exatamente. Aqui no Brasil a gente já vem praticando isso com as nossas residências, né, via Airbnb. Exatamente. E até antes já os sites mais tradicionais aí, tipo Easy Quartos da Exatamente. vida. Mas lá fora já está no nível do automóvel mesmo, com Uber, por exemplo. E o que é na engraçado, verdade com o Lyft, né? Só que ainda é assim, eu estou no meu carro e eu vou te levar onde você quiser. Então eu vou meio que ser o seu taxista. Justo. Agora, o que você está propondo pegue o meu carro. Por um lado, para o cara que está com o carro parado e pensa que poderia estar faturando um pouquinho em cima do seu carro que está parado, digamos que para ele seja um único argumento aí que é realmente só de segurança, para saber se não vão roubar o carro, se não vão estragar o carro, se pegar multa, para quem vai a multa, umas coisas assim. Pegar o carro e atropelar alguém. Por outro lado, você vai ter que convencer uma galera que está acostumada a locar carro nas locadoras tradicionais, né? Isso. Dizer, não loque lá, pega o carro do fulaninho que está estacionado aí do seu lado. Exatamente. Porque o que acontece? Qual que é um grande ganho nessa história toda? Imagina que do ponto de vista de locatário, a gente está falando de alugar um carro que vai estar próximo aonde você está. Então imagina que você mora num bairro que a locadora mais próxima nem é tão próxima assim. Então você vai poder ver que o seu vizinho está alugando um carro, você vai querer de repente ter um carro que é para transportar uma geladeira. Então hoje você não consegue alugar uma Saveiro ou então alguma caminhonete dentro de uma locadora. Então você vai conseguir buscar esse tipo de serviço. E uma coisa que é bem legal, hoje as locadoras não fracionam por hora as locações. Hoje o mínimo de tempo é um dia. Então muitas vezes você só precisa do carro para poder fazer alguma coisa e voltar. Tem uma exceção já aqui em São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo a gente tem o car sharing da Zascar, que é um B2B e um B2C aqui. A Zascar é proprietária do veículo. Onde que está o lado bom e o lado ruim dessa história? O lado bom é que ela tem uma facilidade operacional muito grande, porque ela é proprietária do carro, então qualquer problema que deu com o carro, ela tem o seguro dela, qualquer problema com multas, essas coisas, ela já tem um serviço que é muito semelhante ao que tem das locadoras. O lado ruim dessa história, ou um limitante, eu diria, é a questão da capilaridade, porque quando a gente fala de expansão, você está falando de colocar novos carros dentro da cidade. Você não está falando de aproveitar os carros que já existem. Então, quando a Zascar ou qualquer um serviço desse de B2B ou B2C quer expandir, ele necessariamente tem que adquirir novos veículos e ele tem um limitante, porque ele jamais vai colocar um carro num bairro extremamente afastado que o giro vai ser muito baixo, porque aquilo não vai dar payback para ele. Então, quando a gente aborda um tema de peer-to-peer, uma das principais vantagens que o Fleet tem é a capilaridade estendida para 100% dos municípios brasileiros. Uma das coisas que a gente sempre pensou eu conheço inúmeras cidades, o Brasil hoje tem por volta de 5.600 municípios e a maioria deles sequer tem serviço de locadoras. E o Fleet de repente pode ser uma das únicas, ou se não a única alternativa de viabilizar o transporte entre locação nesses tipos de municípios. Bom, você falou que está conversando com stakeholders até da prefeitura, lá em Curitiba e tal, e certamente você não vai conseguir fazer esse negócio sozinho, tipo, talvez você tem sócios. Sim, hoje o Fleet é composto de 3 sócios fundadores, eu, o André Marim, o Clayton e o Israel, e nós já temos uma equipe por trás de desenvolvimento também, trabalhando com todo o desenvolvimento da plataforma. Por trás da gente tem N outras empresas que estão nos suportando, desde a parceria público-privada, a parceria privada também, algumas outras iniciativas. Hoje a gente já está instalado
dentro do IBQP, lá em Curitiba, que é o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Temos uma sala lá que a gente já está trabalhando. A ideia desse centro, desse IBQP, é formatar um centro para Smart Cities, então um centro de inovação para Smart Cities, onde que vão trair novas empresas para poder trabalhar voltada para soluções inteligentes em cidades. Nós somos a primeira empresa lá hoje sediada, e isso tudo tem mostrado que foi extremamente acertada a opção de começar por Curitiba. A gente está acertando, afinando esses ponteiros muito bem, e a ideia é que quando a gente estiver extremamente estabilizado, conhecendo a operação, conhecendo os nossos clientes no detalhe, a gente faz uma expansão para o restante dos municípios do Brasil. Previsão de quando vai funcionar? Então, hoje a gente já está trabalhando com a data prevista para maio, para começar o MVP. Então, a partir de maio, a gente já vai começar a operação em Curitiba, dentro do Peer-to-Peer. A ideia é que a gente termine 2014 tendo o máximo de conhecimento, de knowledge aí mesmo dentro da operação, e a partir de 2015 a gente começa a fazer o plano de expansão para outros centros, outras cidades. Eu reafirmo que o Fleet ele tem essa facilidade de expansão, então vai ser muito mais uma questão de dimensionar esse público, o quanto de público a gente vai conseguir ter de atratividade, e a partir daí começar a fazer a operação propriamente. Eu acredito que não deva ser crítico quando a gente fala de expansão nos formatos que hoje a gente tem do modelo de negócio. Então Curitiba vai ser para esse experimento inicial, e aí depois a gente já começa a falar de outras operações também. Experiência prévia dos fundadores? Bom, começar por mim. Eu sou graduado em engenharia, eu tive experiências em empresas de bens de consumo, tanto a Danone quanto a Coca-Cola FEMSA aqui em São Paulo. Isso me possibilitou conhecer um pouco desse oceano de tubarões aí, que é esse mercado de comércio, dessa área comercial. Do outro lado tem o Clayton, que é o nosso homem de negócios, vamos dizer assim. Ele já teve outros empreendimentos, já trabalhou com empresa. Hoje ele é bastante responsável por todas as parcerias que a gente constrói dentro da plataforma. E como terceiro sócio a gente tem o Israel Lott, que é o nosso homem de TI. Ele tem uma experiência técnica bastante interessante. Ele já vem de outras experiências de freelance até no exterior, na Itália, quando ele pôde vivenciar um pouco do Fleet lá também, do Car Sharing Peer-to-Peer. E hoje nós três formamos o board aí do Fleet, que estamos juntando todo mundo para poder fazer acontecer. Ele usou um Car Sharing de Peer-to-Peer na Europa, então? Isso. Na verdade... É tipo benchmark para vocês, assim? Então, não, na verdade, eu vou até corrigir. O que ele usou, ele foi um Car Sharing B2B e um B2C. Quando ele retornou da Itália, que a gente teve essa primeira conversa, a gente começou a idealizar um serviço peer-to-peer. A gente sequer tinha noção que no exterior já existia um serviço peer-to-peer. E aí, quando a gente começou a ter as conversas, a gente viu que era um mercado muito interessante, muito legal acima de tudo. E aí, quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que tem um mar de coisas acontecendo lá fora. E uma das coisas que a gente viu é que nos Estados Unidos, que conceituadamente é um mercado extremamente fechado para colaborativismo de carro principalmente, hoje eles são os benchmarkings de longe. Assim. Existe a GetAround, a Relay Rides, trabalhando já muito forte com peer-to-peer desde 2010. Legal, André. Obrigado aí. Boa sorte na implementação aí, por um futuro mais móvel, mais compartilhado. E mais sustentável. Tá bom.